Formada em Aberdeen, Washington, a banda se tornou um ícone do movimento grunge e uma voz poderosa para toda uma geração. Vem conhecer a história do Nirvana. A história do Nirvana começa em 1987 em Aberdeen, Washington, quando Kurt Cobain e Chris Novoselic se conheceram na escola e decidiram formar uma banda. Cobain, que já sonhava em ser músico desde a infância, e Chris, influenciado pelo punk rock, compartilharam uma visão criativa que os levaria a explorar novas sonoridades. No início, a banda passou por várias formações e experimentações. Chad Channing se juntou à banda como baterista, marcando os primeiros ensaios e apresentações ao vivo em pequenos clubes e festas. Durante esse período, a banda começou a criar suas primeiras canções, combinando influências do punk, metal e rock alternativo. As performances energéticas e o som cru logo chamaram a atenção no cenário underground, mas a busca pela formação ideal continuava. Em 1990, a entrada de Dave Grohl como baterista solidificou a formação clássica da banda. A química entre Cobain, Novoselic e Grohl foi instantânea, resultando em um som mais coeso e poderoso, que eventualmente culminaria na chegada ao mainstream. Assim, o Nirvana começou a se preparar para a próxima fase de sua trajetória, que os levaria a se tornar um dos maiores ícones da música contemporânea. O impacto inicial do Nirvana foi marcado pelo lançamento de seu álbum de estreia, Bleach, em 1989. Com uma sonoridade crua e intensa, o disco refletia a angústia e o descontentamento da juventude da época. E falando em Bleach, você pode assistir aos bastidores do álbum Bleach do Nirvana na playlist Bastidores que está na descrição do vídeo, ou clicando no card que aparece no final deste vídeo. E embora Bleach não tenha alcançado grande sucesso comercial imediatamente, a banda começou a ganhar atenção em círculos alternativos e na cena grunge de Seattle. Suas apresentações ao vivo eram explosivas e o carisma de Cobain cativava o público. Isso gerou um boca a boca positivo, estabelecendo uma base de fãs dedicada. A gravadora Sub Pop, que lançou Bleach, viu potencial no Nirvana e investiu na divulgação da banda. A mistura de punk e rock alternativo começou a atrair a atenção de críticos e algumas músicas como About the Girl começaram a receber mais reconhecimento. Esse crescimento gradual foi crucial para preparar terreno para o que estava por vir. O Nirvana estava prestes a se tornar uma força dominante na música e seu som único e letras impactantes começavam a ressoar além das fronteiras do underground, prenunciando uma nova era do rock. E o verdadeiro ponto de virada para o Nirvana ocorreu com o lançamento de Nevermind em setembro de 91. O álbum, produzido pelo músico e produtor Butch Vig, trouxe um som mais polido, sem perder a essência crua que caracterizava a banda. E o single Smells Like Teen Spirit se destacou rapidamente, tornando-se um hino geracional e capturando a frustração e a apatia da juventude da época. A música, com seu riff marcante e refrão explosivo, ganhou atenção massiva na rádio e na MTV, propulsando a banda ao estrelato. A recepção crítica foi esmagadoramente positiva e Nevermind rapidamente se tornou um fenômeno, superando as expectativas de venda e se estabelecendo como um dos álbuns mais influentes da história do rock. O impacto da banda foi sentido ao redor do mundo e Nevermind alcançou o topo das paradas e vendeu milhões de cópias. O sucesso não apenas catapultou o Nirvana ao centro das atenções, mas também trouxe o grunge e o rock alternativo para o mainstream, mudando o cenário musical da década de 90. Com a crescente popularidade, o Nirvana se tornou um ícone cultural, aparecendo em revistas, programas de TV e atraindo a atenção de uma nova geração de fãs. E essa fase inicial de sucesso não apenas consolidou a posição da banda na história da música, mas também preparou o terreno para seus próximos lançamentos e desafios. E após o sucesso estrondoso de Nevermind, o Nirvana experimentou um crescimento e popularidade sem precedentes. A banda não era mais apenas uma promessa do rock alternativo, ela havia se tornado uma das maiores atrações musicais do mundo. A combinação de letras impactantes e melodias cativantes fez com que as músicas ressoassem profundamente com a geração jovem da época. As turnês esgotadas pelo mundo atraíam multidões e o Nirvana se apresentava em festivais importantes, aumentando ainda mais sua visibilidade. E o álbum seguinte, Incesticide, uma coletânea de faixas raras e ao vivo, lançado em 1992, também foi bem recebido, reforçando a conexão da banda com seus fãs. Já a apresentação acústica no MTV Unplugged de 1993 destacou a vulnerabilidade de Kurt Cobain e expandiu ainda mais sua base de fãs, mostrando uma faceta mais íntima e introspectiva da banda. Durante esse período, a imagem da banda e de Cobain se tornaram emblemáticas, o que veio acompanhado com algumas pressões e desafios. A luta de Cobain contra a fama, bem como seus problemas pessoais, começaram a ser amplamente divulgados, adicionando uma camada de complexidade à sua imagem pública. Apesar dos desafios, o Nirvana continuou a crescer em popularidade e a banda se estabeleceu como um símbolo da geração grunge e da autenticidade do rock. E essa fase de crescimento e popularidade não apenas redefiniu a carreira da banda, mas também trouxe uma marca na música e na cultura da década de 90. E assim, o Nirvana, ao longo de sua breve, mas impactante carreira, recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos que solidificaram seu lugar na história da música. E tanto Nevermind quanto Inútero
São frequentemente listados como os melhores álbuns de todos os tempos por publicações renomadas como a revista Rolling Stone. Nevermind, em particular, é muitas vezes apontado como um dos álbuns mais influentes da história do rock, fazendo Nirvana ser amplamente reconhecido por sua contribuição ao movimento grunge e à revolução do rock alternativo nos anos 90. O som e a estética da banda inspiraram uma nova geração de músicos e moldaram o cenário musical da época. A trajetória do Nirvana, embora breve, foi marcada por sucessos extraordinários e desafios profundos, que culminaram em sua dissolução no ano de 1994. O estresse da fama, os problemas pessoais de Kurt Cobain e suas lutas contra a depressão e o vício se tornaram cada vez mais evidentes nos últimos anos da banda. E em 5 de abril de 1994, Kurt Cobain foi encontrado sem vida em sua casa de Seattle. Seu falecimento chocou o mundo da música e deixou os fãs em luto. Cobain era visto não apenas como vocalista de uma das bandas mais influentes da época, mas também como a voz para uma geração que se sentia perdida e alienada. Após o falecimento de Cobain, os membros remanescentes, Chris Novoselic, Dave Grohl e Patti Smith, decidiram que o Nirvana não poderia continuar sem Kurt Cobain. A banda estava no auge de sua popularidade, mas o vazio deixado por Cobain foi insubstituível, e isso levou a uma pausa definitiva nas atividades da banda. Embora o Nirvana tenha se desfeito, o legado da banda permanece forte. Desde então, a música da banda continua a ser celebrada com tributos em festivais e eventos, além de uma presença constante na cultura pop. Documentários e livros exploram a vida de Cobain e o impacto da banda, mantendo vivo a memória de sua arte e suas lutas. O fim do Nirvana marcou uma perda significativa para a música, mas o impacto que a banda teve, tanto durante sua carreira quanto após o falecimento de Cobain, garante que seu legado continue a inspirar novas gerações de músicos e fãs. A sua música permanece atemporal, abordando questões universais que ainda ressoam, assegurando que a voz de Kurt Cobain e a energia do Nirvana nunca sejam esquecidas. Obrigada por assistir a história do Nirvana. Para receber mais conteúdo sobre Nirvana e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo.